Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Começa mais um Frente a Frente. Por enquanto, o Brasil está aí todo de olho no jogo, todo ansioso esperando o jogo do Brasil na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, contra a Bélgica. Mas aqui em Brasília, parece que os políticos estão correndo para poder ver o jogo com tranquilidade. A Câmara ainda está em sessão e promete seguir aí madrugada adentro para eliminar, para acabar com a pauta do semestre, para deixar a semana que vem para o Congresso Nacional. E, enquanto isso, os partidos do centro, aquele bloquinho de centro formado por DEM, PP, janta com Geraldo Alckmin para ouvir o pré-candidato do PSDB e ver se apoia a candidatura dele. Mas ainda não vai fechar nada hoje, não. Por enquanto, é só aquele cerca Lourenço básico. E ainda temos a questão dos recursos da União, que tem que ser liberados até o próximo sábado, logo depois do jogo. E para comentar esse e outros assuntos, está aqui conosco o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ministro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez estar aqui, dialogando com vocês a respeito da situação do nosso país, da política, das ações de governo. Obrigado, Denise e José Maria, pelo convite. E aqui à mesa comigo, José Maria Trindade, né? Sempre, todas as quartas-feiras, estamos aqui, né, Zé? Nessa semana tumultuada aí na política. E olha, é um momento de definição partidária. Os presidentes dos partidos terão que indicar agora de que lado estão. Os candidatos foram ouvidos hoje na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e passaram por lá os principais candidatos. O Ciro Gomes, candidato do PDT, disse que vai chamar as centrais sindicais para reorganizar, segundo ele, trazer a bola para o meio de campo e fazer uma nova reforma trabalhista. Os empresários não gostaram, foi vaiado, depois aplaudido e ficou um mal-estar. Agora, quem foi aplaudido foi o Jair Bolsonaro, candidato do PSL, e PHS. E o Bolsonaro foi muito aplaudido lá entre os empresários e defendeu medidas duras assim, com relação à educação, valorização do professor, mas admitiu que não tem bem um projeto e pediu ajuda, ou seja, uma colaboração para a educação. Marina Silva falou de uma maneira muito genérica e isso provocou ali no plenário da CNI uma situação de nem vaia e nem aplausos, né? E Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, que é o candidato do Podemos, disse que é preciso reduzir o tamanho do Estado. Defendeu uma privatização geral. Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer, disse que quando ele comandou a economia do país, na época do ex-presidente Lula, tudo estava organizado e que depois a ex-presidente Dilma assumiu, aí a coisa começou a ser desorganizada. Nós hoje temos muita conversa aqui, vamos falar de política com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Carlos Marum passou por todos os degraus. Foi vereador em Campo Grande e depois 2 vezes deputado estadual, foi secretário de Habitação e depois deputado federal e agora ministro. Ministro, está difícil organizar a política num momento tão conturbado? O senhor assumiu uma coisa difícil de ser levada ali, né? Olha, eu, quando aceitei o convite do presidente da República para exercer a função de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, eu sabia que não ia ser fácil. Quer dizer, as dificuldades não me surpreendem. Nós estamos num governo que tem um problema de impopularidade, um governo que se aproxima do seu final, mas à disposição do presidente, em bem utilizar o tempo que tem, em efetivamente seguir no rumo das coisas que o Brasil realmente necessita, me motivou a abrir mão de uma eleição. Eu digo, para me reeleger eu nem precisava sair de casa, eu me reelegi pelo telefone. Eu era o primeiro colocado nas pesquisas quando eu abri mão de ser candidato a deputado federal. Mas abrir mão de um novo mandato, digamos, nada é certo, mas muito bem, numa eleição muito bem equacionada, para ficar até o fim do governo
ao lado do presidente para que nós possamos, digamos, seguir em frente. Vamos fazer tudo o que desejávamos? Não, não vamos fazer tudo o que desejávamos. Especialmente, a reforma da Previdência não será possível a sua concretização. Mas vamos fazer muito. E eu, na realidade, me sinto orgulhoso por poder estar contribuindo, participando nesse momento ímpar da nossa história e vivendo uma situação tão especial, tão singular. Agora eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz hoje mais cedo para o ministro Ronaldo Fonseca, seu colega de palácio, Sim. que hoje é ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Sim, meu colega. Por que o presidente Michel Temer e o governo são tão impopulares? Qual é a sua resposta para isso? 82% o presidente de popularidade. Temer foi vítima de uma conspiração asquerosa, que eu chamo de conspiração asquerosa, comandada pelo ex-procurador-geral da República, que não pode nem ser investigado a respeito disso. Você vê, tem gente que tem a petulância de falar em fórum privilegiado e criticar o fórum privilegiado, quando o ex-procurador-geral da República, que concedeu um absurdo beneplácito nessa delação da JBS, né? Liberdade eterna, praticamente, àqueles que se confessaram os maiores gangsters da história do país. Que tinha um dos seus mais diretos auxiliares trabalhando do lado de lá e do lado de cá. Prevaricou em não investigar o Marcelo Miller. Prevaricou. Eu, 2 dias depois daquela confusão, daquele áudio, eu mandei para ele uma solicitação como deputado federal que era para que ele investigasse a atuação do senhor Marcelo Miller. Isso foi parar na gaveta. Tá? E depois veio a ser revelado, não em função dele, em função de mais... A pessoa quando é bandida, ela sai gravando todo mundo, que acaba gravando até a si mesmo. Né? Começa a querer gravar a si mesmo. Então, uma dessas vidas que gravaram deles mesmos, eles começaram a confessar esses crimes. Esses áudios acabaram sendo descobertos pela Polícia Federal, e o procurador teve que apressadamente, em outra atitude também condenável, né? E naquele momento onde realmente a atuação do procurador estava sob suspeita elevadíssima, quis envolver também o Supremo. Lembra que eles tem coisa aí que agride a PGE, a Procuradoria-Geral da República, mas agride também o Supremo. Você lembra disso, né? E esse procurador não pode ser nem investigado. Se você quiser investigar, você está errado. Não pode ser nem investigado. O presidente da República pode ser investigado, vocês podem ser investigados, todo mundo no Brasil pode ser investigado. Menos esses que querem que os outros, que em relação aos outros, acabe o fórum privilegiado. Então, essa conspiração, a qual se associou o maior grupo de comunicação do Brasil, e que desde já lá, todos os dias no noticiário de maior audiência do país, agride, ofende, mente a respeito do presidente, fez com que estabelecesse em torno do presidente Temer uma blindagem que impede com que as coisas boas que nós fizemos desse governo... O presidente Temer é o melhor presidente da história desse Brasil por hora de mandato. Mas as coisas boas não conseguem ser associadas... que ele consegue se recuperar? Não conseguem ser associadas à pessoa dele. O senhor acha que ele se recupera? O senhor acha que ele se recupera? Olha, eu tenho certeza que a história vai fazer em relação a ele um julgamento positivo. Agora, o amanhã, ele não é, digamos, avaliado pelos livros de história, ele é avaliado por novelas, por noticiário diário, e nesse quesito nós realmente temos dificuldades, até porque nós não agradamos, tá? Esse que, eu repito, é o maior grupo de comunicação do país. Pois é, e mais alguns puxadinhos que andam por aí, né? Mas o cerne dessa conspiração foi esse grupo e foi o então comando da Procuradoria-Geral da República. E agora nós vamos entrar numa campanha eleitoral, né? Tiroteio para todo lado. O senhor acha que ainda é possível reverter esse quadro, definir alguns pontos que o governo queria? Olha, nós temos o melhor candidato. O melhor candidato hoje é o Henrique Meirelles. O senhor Meirelles foi o responsável pelo bom tempo de governo Lula. O PT teve um tempo que ele governou bem esse país. Certo? Quem é que estava lá pilotando? Meirelles. Depois chegou a presidente Dilma, a coisa se esculhambou a ponto de que a população, em breve tempo, ir às ruas
exigir a saída da presidente. Aquela vez foi às ruas, não é essa pesquisa aí que... Uma pesquisa que eu até achei interessante, eu não consigo ver tanto repúdio. Eu almoço em restaurantes, eu vou a bares. Esse dia eu fui a São Paulo, fui num bar. Passei na frente do bar do Nelson, da Lília. Eu jantei num restaurante naquela rua, quando passei, ministro, cheguei aqui, conheça o centenário do Nelson Gonçalves. Fui lá, sentei. Eu não sei de onde é que é tanta essa impopularidade tão grande. Agora, no governo passado, eu fui também às ruas. Sabe onde é que eu fui? Num comício na Avenida Paulista, que tinha mais de 1 milhão de pessoas exigindo a saída da presidente Dilma. Então, no tempo que o governo do PT foi razoável, pelo menos, foi de razoável a bom, quem estava lá era o Meirelles. Depois ele voltou e foi o piloto da recuperação econômica do país. O país retomou o crescimento, o país tem hoje a menor inflação da sua história. Sabe quanto é que custava o quilo do feijão no tempo quando nós assumimos? Não me lembro. Então, eu vou lhe dizer, R$12 era o quilo do feijão. Sabe quanto é que é hoje? R$15. Não, R$2,50 a R$3. Você está comendo pouco feijão. Ou não está comprando, está ganhando feijão. Entendeu? Feijão era R$12 o quilo, agora é de R$2,50 a R$3. A inflação mais baixa da história. Às vezes encontra por 6. Mas se você procurar, claro, não pode entrar no primeiro lugar e comprar, mas era 12. Era 12, certo? A última vez que eu pesquisei, que eu tenho feito as afirmações, eu achei por R$2,90. Mas Então, o feijão governo... é um caso raro, né? Outras coisas tiveram preço. Só combustível. A menor inflação da história. É a menor inflação da história do Brasil. Agora, Agora, tivemos problemas dos combustíveis? Tivemos problemas dos combustíveis. Mas esse governo tem muitas realizações. Por falar em combustível, tem aqui uma pergunta. Muitas realizações. E ali também, à frente de tudo isso, estava o Meirelles na área econômica. Então, eu tenho a convicção que o nosso candidato é o melhor candidato nessa eleição, o Henrique Meirelles. Esperamos conseguir convencer a população e, se não conseguirmos, fica a nossa mensagem. O senhor falou do diesel dos caminhoneiros. O Emilson Nunes Costa, boa noite, Emilson, obrigada pela sua participação. Ele quer saber se o governo federal está cumprindo no conteúdo e cronograma o acordado com os caminhoneiros. Não corremos o risco de termos uma outra greve deles como esta última? Vejam bem a situação. Aquela greve, aquele movimento, teve amplo apoio da população brasileira. Nós tínhamos pesquisas diárias e o apoio era cerca de 90%. Isso nos levou a fazermos um acordo que rapidamente encerrasse o movimento, porque, vejam bem, tem gente que pensa que aquilo ali foi coisa simples. Foi uma crise onde nós estivemos perto do colapso. Não aconteceu o colapso porque nós fomos competentes e eficientes. Nós organizamos, Maria, a maior, eu digo nós, que todas as forças que se envolveram nisso, nós organizamos a maior operação de logística da história da América Latina. Só não a maior da América, porque durante a guerra, a Grande Guerra, os Estados Unidos organizou operações de logísticas de maior voo. Mas foi a maior operação de logística da história da América Latina que impediu que a crise se transformasse em colapso, porque do colapso viria o caos. Mas nós tínhamos um tempo. Não é possível, nós não podíamos pensar que seria possível nós seguirmos tentando abastecer o Brasil através de comboios com a escolta. Não. Para que o Brasil seja abastecido, era necessário o que está acontecendo hoje. A livre circulação de caminhões e de mercadorias. Né? Então, nós agimos e ali fizemos um acordo. E, em relação a esse acordo, a parte do governo, toda ela foi cumprida. 100%. Existem contestações que vêm de outros. Muitos desses outros, inclusive, que estavam na estrada apoiando e batendo palma para a crise dos caminhoneiros. Tá? Agora, o governo, não. O governo está cumprindo tudo, está defendendo na justiça os itens do acordo que celebrou, está cobrando dos postos de abastecimento a redução no preço do óleo diesel 46 que proporcionou
ao consumidor, nós queremos lá na bomba. Tá? E então nós temos a convicção de que outra crise como aquela não vai acontecer, porque nós enfrentaremos aqueles que nesse momento se colocam de maneira contrária a esse acordo. Polêmica, a tabela. A tal tabela é polêmica? É. Mas veja bem, vamos aqui. Existe um salário mínimo? Existe um salário. Você é a favor do fim do salário mínimo? Não. Você é a favor do fim do salário mínimo? Não. Só se for pra Nós não somos a favor. Eu acho Por quê? discutível. Eu acho que o salário mínimo poderia ser setorial. Porque, veja bem, porque em momentos de crise, nós nos aproximaríamos da escravidão se não houvesse um salário mínimo. Tinha gente que ia botar, alguém que ia trabalhar por comida e roupa lavada, uma placa, ia ter gente que pela necessidade iria fazer isso. Por isso existe um salário mínimo. É justo que o caminhoneiro, que tem que voltar, voltar para o local de origem, que ele seja obrigado a fazer um frete pelo valor que não cobre nem a metade dos seus custos, só porque ele tem que voltar? É justo? Não. Nós temos sim que atuar na dignidade da atividade das senhoras e dos senhores caminhoneiros. E esse piso, ele é sim razoável, até porque nós não queremos que as conquistas obtidas durante esse movimento sejam apropriadas no caminho por outras forças econômicas que não aqueles que transportam as mercadorias e que provaram a todo o Brasil que são muito necessários. Perfeito. A conversa hoje aqui no Frente a Frente é boa. Nós estamos com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Ele coordenou bem esse processo aí para interromper uma das mais graves greves na história do país. Foi tão grave que até interferiu na produção industrial. Você pode participar aqui do nosso programa. Mande aqui um WhatsApp para o 17 99647 3337. Vou repetir, WhatsApp daqui do Frente a Frente, 17 99647 3337. E também pelo Twitter da Denise, Deni Rotenburg, está aí na telinha, e o meu, José M. Trindade. Então, nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.